Salve, salve você, assinante da TV Cabo Mix. Este é o seu informativo Canal 10 com as manchetes desta quinta-feira, dia 14 de agosto de 2014. Frente Parlamentar critica alterações em leis sobre farmácias. Caixa paga abono salarial a trabalhadores nascidos em outubro. Dizes de Fernandópolis prende 2 homens por tráfico de drogas. Homem que já traficou em Fernandópolis é preso em Votuporanga. Nós temos ainda hoje a palavra de fé com o pastor Daniel da Igreja Presbiteriana. Tudo isso e muito mais em 1 minuto e meio aqui no nosso informativo Canal 10. Polisporte, a mais bonita e com maior estoque de toda a região. São 2 lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votuporanga, sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos, é com a Polisporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Polisporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Polisporte, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995. Polisporte, a melhor loja de produtos esportivos da região. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Supermercados Pessotto. Pessotto Flex na Avenida dos Arnaldos, Pessotto da Coab Antônio Brandini e Pessotto Extra no CDH. São 3 supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado, flexibilidade no pagamento e tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a quarta 10, com promoções de arrepiar, cheque pré para 60 dias. No Pessotto Flex, Pessotto Extra e Pessotto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Pessotto. Mais uma vez, as nossas saudações a você, meu querido telespectador, aqui que nos acompanha pela TV Cabo Mix, no canal 10, e você, internauta, que nos acompanha em qualquer parte deste planeta pelo canal10.com.br. Meu nome é Reginaldo Prado e muito obrigado por você permitir que eu entre na sua casa aqui no nosso informativo, em 3 edições, ao meio-dia, às 6 da tarde, à meia-noite e também às 7h30 da manhã, com uma reapresentação. E no Brasil, o matemático Arthur Ávila, de 35 anos, é o primeiro brasileiro a ganhar medalha Fields. Trata-se do prêmio mais importante da área. O anúncio foi feito pela União Internacional de Matemática, na sigla em inglês, que concede a condecoração. A premiação será feita no Congresso Internacional dos Matemáticos, maior evento da matemática mundial, que começou na quarta-feira em Seul, lá na Coreia do Sul. Devido à diferença de fuso horário no Brasil, o congresso começa na noite de ontem, né? A medalha Fields
foi concedida pela primeira vez em 1936 e a cada edição é entregue e no máximo 4 matemáticos com idade inferior a 40 anos que tenham feitos notáveis. Ao todo, 52 matemáticos já receberam o prêmio. É um reconhecimento equivalente ao Prêmio Nobel da Matemática. A carreira de Ávila começou cedo. Segundo informações disponíveis no portal da Academia Brasileira de Ciências, Arthur Ávila ganhou a medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática no Canadá aos 16 anos, vencendo 411 oponentes de 72 países. Desde então, ainda cursando o ensino básico, o carioca passou a participar das disciplinas de pós-graduação do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, onde concluiu o seu mestrado junto com o ensino médio. Assim, Ávila não cursou graduação e foi direto para o doutorado no INPA, sob a orientação do acadêmico Wellington de Mello. Com 19 anos, Ávila trabalha em sua tese de doutorado na teoria de sistemas dinâmicos, concluída em 2001, quando partiu para um pós-doutorado na França. De 2003 a 2008, teve uma posição permanente no Centro Nacional de Pesquisa Científica em Paris e em 2008 tornou-se o mais jovem matemático promovido a diretor de uma pesquisa daquela instituição. Ele ocupa a posição até hoje, dividindo o ano entre a instituição em Paris e também o INPA, no Rio de Janeiro. Os principais trabalhos científicos de Ávila estão relacionados à teoria de renormalização, que desempenhou um papel fundamental na física de partículas e deu a Richard Feynman o Nobel da Física em 1965. E em Física e Estatística, a Kenneth Wilson foi contemplado com o Nobel em 1982. Além de Ávila, os outros medalhistas de 2014 são canadenses americanos. Manju Bhargava, da Universidade de Princeton, o austríaco Martin Hauer, da Universidade de Warwick, e ainda a iraniana Maria Mirzakhani, da Universidade de Stanford. O Brasil terá outros destaques no Congresso Internacional de Matemáticos. Este será a primeira vez que 4 matemáticos do INPA, incluindo Ávila, participarão como palestrantes dentre os 4.500 pesquisadores de centenas de países que apresentarão as novidades produzidas nos últimos anos da área. Por meio de sua conta pessoal, no Twitter, a presidente Dilma Rousseff parabenizou o pesquisador pelo prêmio. Segundo ela, esse reconhecimento mundial enche de orgulho a ciência brasileira e todo o Brasil. Ávila foi escolhido, entre os outros motivos, por seu trabalho numa área de sistemas dinâmicos, mais conhecida como teoria do caos, que busca descrever e prever como evoluem todos os sistemas que mudam com o tempo, escreveu a Dilma. Então, parabéns aí, ao Ávila por dar esse orgulho à ciência brasileira, que é tão importante para nós, que precisamos tanto, Estamos com a nossa autoestima não tão muito boa, depois daquela lavada que o Brasil levou na Copa aqui dentro de casa, Então, agora é hora de nós termos aí alguns talentos reconhecidos. Eu me recordo muito bem, já li, porque eu não sou tão velho assim, mas no ano de 1968, quando o Roberto Carlos venceu o Festival de Sanremo, lá na Itália, o Brasil havia perdido a Copa, se não me engano, na Inglaterra, em 66, e aí o brasileiro estava muito com a autoestima baixa. O Roberto foi recebido como uma majestade, por ele ter trazido o prêmio de Sanremo lá na Itália, naquele ano. Então, agora a gente tem que parabenizar aí esse brasileiro por esse sensacional prêmio também na matemática, que realmente a ciência brasileira está de parabéns diante dessa grande conquista. Ainda uma notícia nacional é que a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Assistência Farmacêutica criticou alterações da Presidência da República na Lei 13.021/14, que estabelece novas regras para o funcionamento das farmácias. A matéria tramitou por 20 anos no Congresso Nacional, mas a presidente Dilma Rousseff a sancionou com 4 vetos e ainda alterou por meio da medida provisória, a MP 653/14. Entre outros pontos, a lei exige a presença de farmacêutico durante todo o horário de funcionamento da farmácia. A medida provisória, no entanto, dispensa a obrigatoriedade desses profissionais nas farmácias enquadradas como micro ou pequenas empresas, permitindo nesse estabelecimento a atuação de um técnico inscrito no Conselho Regional de Farmácia.
Para a coordenadora da Frente Parlamentar, a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, a medida provisória flexibiliza perigosamente a nova lei. Ela disse: pode ter uma dubiedade em colocar a saúde da população em risco, como ocorreu há 2 meses, quando uma criança comprou um colírio lá no Rio Grande do Sul e o bebeu. Era vasodilatador e a criança veio a óbito. O medicamento não é qualquer mercadoria, disse a deputada. Alice Portugal ressaltou que o técnico não substitui o profissional de nível superior que lida com medicamentos. Não é porque a farmácia é pequena que a droga vai mudar de natureza, declarou ela. Para a deputada, a essência da nova lei aprovada no Congresso é garantir aos usuários das farmácias os serviços de farmacêuticos que passam por 5 anos de formação profissional superior em farmacologia e uso racional de medicamentos. Em emendas, a MP Alice Portugal se disse surpresa com a medida provisória, sobretudo pelo fato de o texto da lei ter sido resultado de um amplo acordo costurado na Câmara dos Deputados com as entidades farmacêuticas, o comércio varejista e a indústria. A deputada também já estuda a apresentação de emendas à MP. Nós vamos emendar a medida provisória para que não reste dúvida de que o farmacêutico deve estar na farmácia, independentemente de qualquer tamanho que a farmácia tenha, para que a nossa lei tão vitoriosa não sofra arranhões com essa medida provisória, disse Alice Portugal. Quanto aos vetos, a deputada Alice Portugal afirmou que alguns já eram esperados. A presidente Dilma Rousseff vetou também artigos da nova lei que, segundo o governo, poderiam colocar em risco a assistência farmacêutica à população de localidades mais isoladas e interferir nas competências de fiscalização de Estado e municípios. O presidente do Conselho Federal de Farmácia, Walter João, lamentou que a lei não tenha sido sancionada na íntegra, mas ressaltou que a essência do texto foi preservada. Segundo a lei, as farmácias deixam de ser um mero estabelecimento comercial para se transformar em unidade de prestação de serviço de assistência farmacêutica, assistência à saúde e também de orientação sanitária individual e coletiva. O farmacêutico e o dono da farmácia passam a ter responsabilidade solidária na promoção do uso racional de medicamentos. Esse profissional também terá de fazer o acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes, internados ou não. A lei surgiu da proposta do Senado, aprovada pela Câmara em julho, com base em substitutivo do deputado Ivan Valente, do PSOL São Paulo. Então tá aí, né, pessoal? Eu acho que mais do que nunca, como foi dito aí no texto, as farmácias, elas não são um estabelecimento comercial. Elas vendem um produto, que é a droga, que é a saúde, né? Evidentemente, para te curar de qualquer mal que você esteja, mas tem que haver realmente responsabilidade. A deputada tem razão, porque eu acho que a partir do momento que o cara abre uma farmácia, ele tem que realmente ter todas as competências, todas as estruturas para manter a farmácia aberta. Ah, mas a gente faz isso há mais de 30 anos. Não importa. Há mais de 30 anos que se coloca em risco, porque o farmacêutico profissional tem que ficar no estabelecimento durante todo o período em que ela estiver aberta, porque o técnico não tem aquele conhecimento que o farmacêutico universitário tem. Então, vamos realmente colocar essa lei em prática mesmo, né? E está aí um grande problema. Faço as palavras da deputada do PCdoB da Bahia, porque realmente não está na íntegra como deveria ser colocada, né? Uma notícia nacional é que os trabalhadores nascidos em outubro podem sacar o abono salarial do Programa de Integração Social PIS a partir de hoje. Olha que maravilha, hein? Para os nascidos em novembro e dezembro, o dinheiro estará disponível a partir dos dias 21 e 28 deste mês, respectivamente. As datas dos pagamentos ao abono, você vai conferindo agora no calendário, foram definidas em portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, segundo informou a Caixa Econômica Federal. O crédito é referente ao período de 2014 e 15 e corresponde a um salário mínimo, R$ 724. O PIS pode ser sacado até o dia 30 de junho de 2015. O calendário determina que em setembro receberão o abono os trabalhadores que nasceram nos meses de janeiro e fevereiro e março. Para ter acesso ao benefício, há 3 opções para o trabalhador: crédito em conta, quando o trabalhador possui uma conta individual na Caixa;
Crédito em folha de pagamento, se o empregador tiver celebrado convênio com a Caixa, PIS, empresa, e saque nos terminais de autoatendimento, nos correspondentes Caixa Aqui, em casas lotéricas e agências bancárias. Para sacar, é preciso que o beneficiário apresente o número do PIS e um documento de identificação. São aceitos carteira de identidade, RG, carteira nacional de habilitação, CNH, carteira funcional reconhecida por decreto, carteira de identidade de estrangeiros, passaporte emitido no Brasil ou exterior, ou ainda carteira de trabalho e previdência social, a CTPS. Tem direito ao PIS, trabalhador cadastrado há pelo menos 5 anos. A sua remuneração média mensal não pode ter sido superior a 2 salários mínimos no ano base, que gerou o benefício. É necessário ter tido atividade remunerada por pelo menos 30 dias no ano da apuração. E os dados dos funcionários devem ter sido informados pelo empregador na relação anual de informações sociais, a RAIS. Em caso de dúvida, o banco orienta o trabalhador a ligar para o serviço de informação ao cidadão SIC, pelo telefone que eu vou falar 2 vezes para você anotar. É o 0800 726 0727. Vamos repetir? 0800 726 0207. Ou você deve ainda procurar qualquer agência da Caixa Econômica Federal, né? Então tá aí. Os trabalhadores agora vão poder receber. Eu tive o privilégio, né? Semana passada fui lá, passei no banco e estava lá depositado esse dinheiro. Eu falei, que maravilha, né? Que bom. É tão bom quando o dinheiro vem assim, quando você não está esperando. E é claro que, como todo bom brasileiro, mão aberta, eu paguei algumas coisas e fui gozar desse dinheiro, que afinal de contas é meu. Eu trabalhei muito para obter ele, né? Agora vamos para uma notícia local. Aqui em Fernandópolis, as consultas públicas ao edital da ZPE foram encerradas no último dia 6, após 15 dias disponibilizado através do site da Prefeitura de Fernandópolis. A reportagem do Extra.net realizou um novo levantamento através de uma análise extraoficial dos acessos registrados no site da Prefeitura, constatando aproximadamente 400 cliques para a consulta ao edital. Esses dados foram contabilizados entre os dias 22 de julho, data do lançamento da licitação em solenidade realizado no CPP, quando aconteceu o pico de acessos com quase 50 cliques. E esta quarta-feira, e ao todo, 13 sugestões serão analisadas pela AZPEF, administradora da Zona de Processamento e Exportação de Fernandópolis. 6 enviadas via e-mail à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e 7 encaminhados pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, através do secretário do Executivo, o CNZPE, Conselho Nacional da Zona de Processamento de Exportação, Gustavo Saboia, e da Coordenadora Geral da Pasta, Thaís Dutra. Outras sugestões e ideias chegarão até o vice-prefeito José Carlos Zambão, presidente da AZPEF, e a prefeita Anabim, através de contatos diretos de empresários e investidores interessados no projeto. Trâmite. A partir de agora, tudo será analisado para que sejam feitas as alterações ou modificações pertinentes, sendo que já está na segunda-feira, dia 11, o edital da ZPE devidamente formatado após o período para consultas públicas. Será enviado ao CNZPE todos os cuidados de Saboia e Thaís em Brasília. Depois, dentro de 10 dias, o sinal verde será dado através de um parecer conclusivo do governo federal para o início oficial do processo licitatório, quando poderão ser apresentados os envelopes com as propostas dos interessados em administrar a ZPE Paulista em Fernandópolis. A expectativa para este período, que se iniciou quarta-feira, em que serão deliberados os últimos relatórios sobre a formação final do edital da ZPE, é que no dia 25 de agosto a licitação tenha início, para que em outubro os envelopes sejam abertos e as propostas, enfim, conhecidas. Muito obrigado aí pelo João Leonel do Jornal Extra, que nos enviou esta nota. Eu quero lembrar vocês, né, que está nos acompanhando neste momento, claro que é sempre bom acrescentar isso, de que realmente toda a população está ansiosa para que a ZPE realmente seja nossa, seja colocada em prática, para que as tão sonhadas vagas de emprego sejam colocadas aí. E a nossa cidade vai bombar, com certeza vai ser uma cidade assim
ligada cada vez mais no progresso. E a gente fica muito feliz, né, que Fernandópolis cada vez se classifique mais, porque nós estamos precisando muito de mexer o doce para que a cidade volte a ser aquela cidade movimentada e maravilhosa como sempre foi a nossa querida Fernandópolis. E agora uma lei nacional. Tramita na Câmara o projeto de lei 6.763/13 da deputada Gorete Pereira, do PR do Ceará, que define normas para garantir a qualidade dos medicamentos comercializados no país. Pelo texto, os remédios só poderão ser vendidos se atenderem boas práticas de fabricação, que sejam comprovadas e certificadas pela Autoridade Sanitária Federal. Desde 2009, com a publicação da Lei 11.903, melhor dizendo, que criou o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, o país já dispõe de medicamentos para monitorar todo remédio produzido, dispensado e vendido no Brasil. A nova norma prevê o acompanhamento do medicamento em toda a cadeia produtiva, desde a fabricação até o consumo pela população. No entanto, para a deputada, além de monitorar, é preciso garantir também a qualidade dos medicamentos. Os laboratórios de saúde pública espalhados pelos estados brasileiros não dispõem de capacidade técnica suficiente para analisar de forma efetiva os medicamentos comercializados no país, diz a autora. Assim, a população fica refém dos laboratórios e do seu próprio interesse em garantir a qualidade de seus produtos, completa a deputada. Controle pelo projeto. O controle de qualidade deverá englobar todos os insumos utilizados na fabricação do remédio, em especial os farmoquímicos e o produto final pronto para o consumo. A documentação comprobatória da realização dos testes de controle deverá ser arquivada pelo prazo de 5 anos, ao contar da data de fabricação do lote. O sistema de controle envolverá critérios e testes internacionalmente aceitos e outros exigidos pelas autoridades sanitárias federal, inclusive quanto a aspectos físicos, químicos e microbiológicos, tendo como base principal a farmacopeia brasileira e, no caso de lacunas, em compêndios internacionais, novos medicamentos. O pedido de registro de medicamentos, bem como a sua revalidação, deverá ser instruído com as provas, resultando de ensaios, laudos laboratoriais suficientes e adequados para a comprovação da qualidade do produto. Transparência. As indústrias farmacêuticas e as empresas importadoras de medicamentos deverão disponibilizar na internet ou ainda em outro canal de comunicação de massa informações úteis aos consumidores sobre os resultados dos controles de qualidade. Denúncias. Em caso de denúncia envolvendo algum produto, a Autoridade Sanitária Federal poderá instruir o processo, realizar inspeção in loco, assim como providenciar análises fiscais dos produtos farmacêuticos em suspeição e produzir as provas e contraprovas. Tramitação. A proposta, que tramita em caráter conclusivo, será analisada pelas comissões de Seguridade Social e Família e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Mais do que nunca, né? Mais do que nunca, a gente tem que reforçar que cada vez mais a população deve realmente ser muito bem tratada, sobretudo aquelas que precisam de medicamentos, que sem saúde a coisa realmente não vai, né? Olha, no Brasil, uma proposta em tramitação na Câmara dos Deputados altera o Código de Trânsito brasileiro, na Lei 9.503/97, para tornar obrigatória a instalação de câmera de vídeo e monitor em veículos compactadores que fazem transporte de resíduos sólidos. De acordo com o projeto de lei 6.762/13 do deputado Major Fábio, do PROS da Paraíba, os veículos deverão possuir uma câmera de vídeo na parte traseira e um monitor de vídeo à vista do condutor. A intenção é reduzir o número de atropelamentos ou prensagens envolvendo o próprio trabalhador que faz a coleta e pedestres, principalmente quando os veículos andam em marcha ré. O projeto também determina que o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, edite normas para assegurar a segurança do trabalhador que é transportado no estribo, localizado na parte traseira do veículo de coleta de resíduos sólidos. Se aprovada, a nova lei entra em vigor em 240 dias após a sua publicação. Tramitação. O texto que tramita em caráter conclusivo será analisado pelas comissões de viação e transportes
e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Se aprovado, ainda terá que ser votado pelos senadores. Aliás, nada mais justo, né? Garantir a segurança dessas pessoas e desses trabalhadores. É só fazendo uma rápida retrospectiva no tempo para a gente verificar que há um tempo atrás, não fazem nem 30 anos, muitos trabalhadores eram colocados de forma irregular para ir aos seus trabalhos. E hoje não. Hoje existe até uma certa segurança. Não está 100%, mas muito melhor do que há 30, 20 anos atrás está. E no Brasil, a possibilidade de regulamentação da produção, comércio e uso da maconha, olha que aí, voltou a ser debatida na última segunda-feira, dia 11, lá no Congresso, pela Comissão dos Direitos Humanos. Do Senado. A discussão fez parte da segunda rodada de uma série de audiências públicas promovidas pela comissão para decidir, com base em relatório que será elaborado pelo senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, se o tema será alvo do projeto de lei. Eu não tenho uma posição, não estou convencido de nada, afirmou o senador do Distrito Federal. Para ele, o Brasil está perdendo a guerra contra as drogas, o que mostra que a proibição não está dando certo da maneira que está sendo feita hoje. É preciso que a proibição seja um caminho, mas que seja diferente. Temos que procurar outro caminho para enfrentar o regulamentando, não para permitir o uso, mas para resolver o problema ou criando novos mecanismos que, sem regulamentar, façam com que a gente consiga ganhar a guerra. Não queremos a maconha legalizada em nosso país. Não queremos o argumento de que ela é benéfica para a saúde como medicamento, porque se fosse esse o argumento, não seria pelo fumo, seria pela transformação dos componentes medicinais delas em comprimidos, em cápsulas, em qualquer tipo de medicamento. Mesmo assim, não é unanimidade na medicina internacional que a maconha é benéfica para a saúde, disse o analista de sistemas Alamar de Carvalho. A relação entre drogas e violência também foi abordada na reunião do Conselho dos Direitos Humanos. Para o representante do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, ao NOD, Nível Nascimento, a educação foi deixada em segundo plano. Segundo Nascimento, não há comprovação dos efeitos da regulamentação da maconha, seja no nível de consumo ou na redução da violência. Durante muitos anos, as políticas de drogas centraram-se na redução da oferta por meio de ações de repressão ao uso, porte e tráfico de entorpecentes. Erros ocorreram, mas também acertos. O fato é que ficou em segundo plano a redução da demanda, que se traduz em ações destinadas à educação, ao tratamento e à reintegração social de usuários e dependentes, disse Nascimento. Se o governo legaliza, qual é a moral? Qual é a situação em que o pai que está tentando conversar, manter um diálogo com seus filhos, vai dizer para ele, não faça isso, não use maconha, porque ela causa isso, uma série de problemas para a saúde. Qual é a moral que ele vai ter se a criança ou adolescente vai dizer, olha, o Estado brasileiro autorizou, papai, deixa de ser careta, né? Que bobagem essa que o senhor está falando aqui, o Brasil autoriza, questionou um dos participantes da audiência pública que não se identificou. Na reunião também se manifestaram pessoas favoráveis à regulamentação. Um deles, o estudante de ciência de política Victor Dietz, disse que a política atual é ineficaz e que existem inúmeros pontos para refutar qualquer argumento proibicionista, seja anticonstitucionalista da lei de drogas, seja o cerceamento dos direitos individuais, seja o interesse medicinal. Na mesma linha, o também estudante da Universidade de Brasília, da UNB, Felipe Marques, pediu mudanças na lei. Não se trata de legalizar, já está legalizado, as pessoas consomem independentemente de ser proibido ou não. Quando se legaliza, dá-se a chance de o Estado de pelo menos acolher essas pessoas consumidores, destacou. Cristóvão também leu a carta de Maria Aparecida de Carvalho, mãe de Cláudia, de 11 anos, ainda bebê. A menina foi diagnosticada com síndrome de Dravet, descrita pela mãe como uma forma rara e catastrófica de epilepsia mioclônica na infância, que pode ser fatal, além de gerar atraso no desenvolvimento cognitivo, distúrbios sensoriais e problemas de equilíbrio. De acordo com Aparecida, foi só a partir do uso da CBD, óleo extraído da maconha,
que a menina teve uma melhora considerável e passou a ganhar qualidade de vida. Os debates da Comissão de Direitos Humanos sobre o assunto vão continuar. A próxima audiência pública sobre o tema será no próximo dia 25, às 9 horas da manhã. Gente, aí é que está o X da questão. Essa questão é bastante polêmica, né? Mas convenhamos, na situação do jeito que está, essa molecada enfiando o beck no corpo, vira e mexe aí, do jeito que a gente já cansou de ver, né? Muita gente denuncia, a polícia está com as mãos atadas, porque vai lá, faz o BO, tal, depois não sei o que, e vai para casa de recuperação, e a maconha continua rolando solta aí. O certo é fazer uma política para realmente proibir e educar. Olha, a maconha, ela é benéfica para um lado, mas ela é muito ruim para o outro. Ah, que ruim. A gente sabe que é ruim, senão não era proibida, né? Então, aí é que está o X da questão. Então, isso aí é uma coisa que vai polemizar bastante ainda, e as pessoas têm que parar com hipocrisia. Hipocrisia. Que aí já não dá mais para engolir mesmo, né? Agora, o que aquele rapaz falou tá certo. Tem muita gente usando isso daí, ó, e não é de hoje. Quer dizer, tonto de quem usa, né? Porque jamais eu boto uma porcaria dessa no meu organismo. Vamos lá então. O governo federal publicou na edição do último dia 12, no Diário Oficial da União, a portaria que cria uma comissão de sindicância investigativa para apurar o caso das alterações feitas em perfis de jornalistas no Wikipédia, enciclopédia virtual, a partir da rede de internet do Palácio do Planalto. A portaria estabelece o prazo de 30 dias para a conclusão dos trabalhos e designa os servidores que integram a comissão. Na última sexta-feira, dia 8, a Secretaria de Administração da Presidência da República havia informado que iria apurar o uso da rede de internet no Planalto para fazer as alterações. Reportagem do jornal O Globo, publicada no último dia 8, aponta que os perfis dos jornalistas Miriam Leitão e Carlos Alberto Sandenberg, ambos das organizações Globo na Wikipédia, foram alterados em maio do ano passado a partir da rede da internet do Palácio do Planalto. Foram incluídas críticas às atuações dos profissionais como comentaristas econômicos. A presidenta Dilma Rousseff classificou de inadmissível o uso da rede do Palácio para as alterações ao comentar o assunto durante o evento da campanha no sábado, dia 9. Ela disse: a minha opinião é que isso é absolutamente inadmissível por parte do Planalto, do governo federal ou por parte de qualquer governo. Nesse caso específico, é algo que quem individualmente quiser fazer, que o faça, mas não coloque o governo no meio. Tá aí, né? Vamos então agora mudar o foco do nosso bate-papo aqui com o nosso público, Leozinho, e falar aquela famosa mensagem de todos os dias, é o Disque Paz. Disque Paz, você pode ligar agora, 3462-3227, e ter uma palavra amiga para todas as horas de sua vida. Você pode inclusive acessar o nosso site disquepaz.com.br, um serviço gratuito, todos os dias uma nova mensagem para você. E olha ali, Leozinho, nós vamos convidar mais uma vez, né, você que está nos ouvindo, nos assistindo neste momento, através da internet, através do Canal 10, para que você vá à Igreja Presbiteriana. Neste domingo você é convidado, mesmo que você não faça parte, você é muito bem-vindo lá. Estará o D'Artagnan, um pregador abençoado, e o Canal 10 fará toda a cobertura do evento. Então compareça, vai ser realmente muito interessante a presença do D'Artagnan, o pregador, e você vai ter uma palavra muito bonita para você ouvir neste domingo lá na Igreja Presbiteriana. Leozinho, hoje é dia 15, né? É isso mesmo, não, hoje é dia 14, dia 14, né? Eu estou pulando um dia, mas também puder, a gente trabalha pra caramba, né? Trabalha na escola, trabalha aqui, graças a Deus a gente tem bastante serviço para fazer. Mas olha só, hoje dia 14 é dia do combate à poluição. Você que está nos acompanhando neste momento, olha só o quanto é importante o combate à poluição, né? As pessoas cada vez mais estão aprendendo a respeitar o ambiente. Antigamente nós víamos, né, com muita frequência, tem até em arquivos de programas de televisão, as pessoas fumavam dentro de um estúdio como esse, as pessoas fumavam dentro de estabelecimentos, né? Então hoje já está proibido. Então o combate à poluição, né, é uma coisa muito séria e muito correta, né? As fábricas hoje têm que trabalhar regulamentada, tudo certinho, porque realmente o meio ambiente agradece e nós agradecemos. Daqui a 1 minuto e meio eu volto com o noticiário policial
aqui no nosso informativo Canal 10. Polisporte, a mais bonita e com maior estoque de toda a região. São 2 lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votuporanga. Sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos. É com a Polisporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Polisporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Polisporte, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995. Polisporte, a melhor loja de produtos esportivos da região. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Supermercados Pessotto. Pessotto Flex na Avenida dos Arnaldos, Pessotto da Coab Antônio Brandini e Pessotto Extra no CDH. São 3 supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado, flexibilidade no pagamento e tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a quarta 10, com promoções de arrepiar, cheque pré para 60 dias. No Pessotto Flex, Pessotto Extra e Pessotto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Pessotto. E como sempre acontece, neste segundo bloco, nós voltamos com o noticiário policial. Na região, o morador do distrito de Boa Vista dos Andradas sofreu graves ferimentos no capotamento do carro que dirigia na manhã do último dia 13. O acidente foi na vicinal de acesso ao distrito para Álvares Florense. O condutor de 31 anos teria perdido o controle da direção. O carro capotou diversas vezes e se chocou contra uma árvore, ficando com o teto achatado. O condutor ficou preso nas ferragens. Ele foi socorrido por bombeiros e o SAMU de Votuporanga e está na Santa Casa daquela cidade. Também aqui, agora em Fernandópolis, policiais civis da Delegacia de Polícia de Investigações sobre Entorpecentes, a DISE local, surpreenderam no bairro Jardim Botelho, em Fernandópolis, os autuados CAB, do sexo masculino com 21 anos de idade, e JRO, também do sexo masculino de 20 anos, em situação que evidenciava estarem criminosamente associados entre si para a venda ilegal de drogas. No local foi apreendida uma porção de maconha embalada em plástico, peso bruto de 2,45 gramas. Na caixa dos autuados foram localizados R$22 em dinheiro. E encontrados num buraco do muro dos fundos da casa, 2 pedras de crack, embaladas individualmente em plástico de cor verde, na forma apropriada para venda, o peso bruto de 53 gramas, 0,53 gramas. Conforme a indicação de CAB, foram apreendidos ainda na mata do zoológico um tablete de maconha, peso bruto de 11 gramas e 91, e uma pedra de crack com peso bruto de 1,69 gramas. Após serem autuados em flagrante delito por infração aos artigos 33 e 35, o caput, ambos da Lei 11.343/06, tráfico de drogas e associação ao tráfico, os 2 acusados foram encaminhados à cadeia pública de Guarani do Oeste,
onde permanecem à disposição da justiça. Tá aí, mais uma vez a casa caiu para esses manés, né, que pensam que vão ganhar dinheiro fazendo esse tipo de coisa, né? Olha a quantidade que eles tinham no bolso, R$22. É muito dinheiro, hein? Nossa, compensou o crime? Em Fernandópolis, um homem de 36 anos foi detido pela Polícia Militar de Votuporanga com droga e por direção perigosa. Ele tentou fugir da viatura, mas foi detido no bairro Paineiras. Ao avistar os policiais Doimo e Mauro, no cruzamento das ruas Santos Dumont e Paraná, o suspeito empreendeu fuga em uma Honda Titan. Ele desrespeitou a sinalização de trânsito e andou na contramão, mas acabou interceptado na rua Colômbia. No bolso da calça dele, os policiais encontraram 2 invólucros de maconha, totalizando 26 gramas. Consta nos registros policiais que o acusado LSCF tem 3 passagens por tráfico, sendo 2 em Votuporanga e 1 em Fernandópolis. Ele foi levado ao plantão policial e autuado pelo crime. Parabéns, né? Parabéns pela polícia por ter prendido esse elemento aí, né? Que já é um cara já bastante conhecido nos meios policiais. Em Santa Fé do Sul, na tarde da última quarta-feira, a ocorrência de uma agressão brutal sofrida pelo jovem Vinícius Eric Nagami, de 29 anos, provocou manifestações de inconformismo e indignação da opinião pública. A vítima declarou na oportunidade que havia sido perseguida e espancada por 4 pessoas, agressores que ele conhecia, e denunciou através do boletim de ocorrência policial. Nagami ficou com o corpo cheio de hematomas e teve ferimentos na cabeça, provavelmente provocado por cacetadas. Porém, a versão dada pelo pai de 2 jovens acusados pela agressão é um pouco diferente. Bastante preocupado, o homem procurou a reportagem para, segundo ele, esclarecer os fatos, apesar de entender que a violência não se justifica em qualquer situação que seja. Segundo ele, essa situação já vem se arrastando há 4 meses, alegando que Vinícius, desde então, tem feito verdadeira perseguição aos seus 2 filhos. Neste período, disse existir o histórico de agressões sofridas pelos filhos, tendo um deles, inclusive, perdido o serviço por ter Vinícius ido agredi-lo bem no local do seu trabalho. O homem declarou que a gota d'água foi as agressões verbais de Vinícius contra ele e sua esposa, e que no dia dos fatos, a vítima, após ofendê-lo, teria cuspido em seu rosto, situação que provocou a reação dos irmãos e culminou com a agressão. Inicialmente, a confusão teria acontecido na Rua 14, quando populares teriam apartado, mas voltaram a se encontrar na estação da ALL, quando Nagami teria ido atrás dos agressores. O pai informou que tanto ele como os filhos já fizeram vários boletins de ocorrência pelas agressões sofridas, que uma das denúncias já se encontra tramitando em processo no fórum. Eu e minha esposa tentamos de tudo para evitar que isso acontecesse. Pedimos até para os amigos intervir junto ao rapaz, mas não tinha conversa. Ele ia no horário do almoço, no trabalho do meu filho, para brigar com ele. Pedi várias vezes para que Vinícius o que ele queria para acabar com isso. Tinha como resposta apenas a sua agressividade, disse o pai dos acusados. O homem finalizou afirmando que desconhecer na realidade o motivo disso tudo, acreditando ser por ciúmes de uma jovem. Disse ainda que Nagami alegava que um dos irmãos estaria com um celular e que teriam furtado dele, situação também negada veementemente pelo pai. A realidade é que a apreensão e o medo tomou conta dos pais, seja dos agressores como da vítima. A situação é grave e precisa ser resolvida ou mesmo dada por encerrada neste momento, deixando que a justiça se encarregue de julgar e punir os culpados, se for o caso. Mas que situação mais confusa, hein? Um fala que sofreu agressões, o fato é que quem sofreu agressões foi o Nagami. Bom, tem que apurar, né? Já que se ele afirma que tem vários boletins de ocorrência, BO é tudo, né? Ele declara que realmente a pessoa não vai fazer um BO de graça contra outra pessoa, né? Então tá aí, que seja apurado e que os fatos sejam realmente esclarecidos. Na cidade de Ponta Linda, um acidente trágico, né, aconteceu envolvendo um funcionário público e foi registrado na quarta-feira naquela cidade, lá na região de Jales, em Ponta Linda. Ronaldo Processo, contador da Câmara Municipal da cidade, teve a cabeça esmagada por uma carreta
bitrem na rodovia que liga Jales a Ponta Linda. Ronaldo era filho do atual presidente do Legislativo, Antônio Processo, e o acidente deixou a população perplexa. Segundo informações extraoficiais, o rapaz estava em uma motocicleta e teria sido atingido por uma carreta que presta serviços em uma usina na região. Ele usava capacete, mas o peso do bitrem fez com que o equipamento esmagasse junto com a cabeça da vítima. A polícia e os bombeiros estiveram no local. Claro que nós lamentamos esse lamentável ocorrido, né? Uma coisa tão terrível como esta. No mundo, uma foto de um garoto australiano tem causado revolta em seu país. Ele é filho de um terrorista e aparece na imagem segurando a cabeça de um soldado, o qual havia sido decapitado. Na legenda do Twitter de Khaled Shahouf, pai, onde a foto foi postada, aparece a descrição: "Esse é o meu garoto". Outras fotos publicadas pelo terrorista mostram os outros filhos segurando armas em frente a uma bandeira do Estado Islâmico do Iraque e também do Levante, grupo armado que tem causado preocupação na região pela violência empenhada para desintegrar o território iraquiano. O primeiro-ministro da Austrália, Tony Abbott, afirmou que as imagens mostram os exemplos de atrocidades horríveis nas quais os terroristas são capazes. Shahouf foi condenado na Austrália e afirmou ser culpado das acusações de terrorismo. Apesar da condenação, o terrorista conseguiu fugir de seu país no ano passado e juntos aos jihadistas na Síria e também no Iraque. O primeiro-ministro australiano ainda afirmou que o grupo do qual Shahouf faz parte não é apenas terrorista e também um exército que não está apenas buscando um enclave terrorista, mas sim de um Estado e nação terrorista. E agora você vai ficar aí com a palavra do pastor Daniel, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Vamos lá, pastor, é com o senhor. Bom, é um prazer estar aqui com o Reginaldo, no informativo do Canal 10, fazendo o programa Palavra de Fé. É um privilégio, para mim, um grande privilégio. Fico grato a Deus e fico grato às pessoas que me dão essa oportunidade. Eu quero ler na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículos 8 e 9, quando ele termina a sua carta, quando Pedro termina a sua primeira carta, é uma carta universal, porque não é dirigida a uma igreja específica. Então, o apóstolo, falando para aquele povo da igreja que nascia, aquela igreja incipiente, aquela igreja que começava, que crescia, que se expandia pelo Império Romano, ele diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Comecinho do versículo 9. Então, veja bem, o que eu quero falar hoje? Vitória contra o inimigo. O inimigo, o Satanás, ele só tem vitória sobre aquele que permite que ele tenha vitória. Não é porque ele é maior, é porque a pessoa permitiu. Como que a pessoa permitiu? Ficou sozinha. Como que a pessoa faz para não permitir? Ele precisa de alguém, e é Jesus. Por isso o Salmo diz assim: que aquele que está no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansa. Ele tem cobertura. Por isso que quando o povo saiu do Egito para Canaã, durante 40 anos, havia uma nuvem. De dia, aquela nuvem fazia sombra, cobria o povo, para que o povo não morresse naquele deserto escaldante. Você sabe que o deserto, durante o dia, o calor vai para 50 graus, mais de 50 graus. E de noite aquilo vira um gelo. De noite aquela nuvem virava fogo e aquecia e alumiava e protegia. Então ele diz: você deve ser sóbrio, vigilante.
Sóbrio é aquele que não está bêbado. Vigilante é aquele que está de olho aberto, não pode dirigir de olho fechado. Ele tem que estar observando tudo. Inclusive tem que ter treinamento para isso. Por isso tem tanta batida, tanta coisa, porque as pessoas não estão nem sóbrias nem vigilantes. Estão displicentes. Depois disso, o diabo, o adversário, está sempre em derredor, rugindo como leão, rugindo, tentando pegar alguém para devorar. Achou, devorou. Mas o versículo 9 começa dizendo: resisti-lhe firmes na fé. Como que eu posso resistir a alguém que é muito maior do que eu? Boa pergunta, né? Como que eu posso resistir a alguém que é muito mais forte do que eu? Satanás é mais forte do que eu, é maior do que eu, é invisível e pode mexer os pauzinhos, eu nem estou vendo. Eu não posso vê-lo. Deus me impediu de vê-lo. Algumas pessoas veem, algumas vezes. Como que eu posso resisti-lo? É simples. Ao mesmo tempo que parece tão difícil, é simples. Eu resisto quando eu estou cheio do Espírito Santo. Eu resisto quando eu estou usando a armadura que Deus me preparou, conforme Efésios capítulo 6. A partir do versículo 10, aí vai falar isso. Porque a armadura tem um capacete, que é o capacete da salvação. Eu não ligo para a salvação, não estou nem aí sobre esse assunto, então eu estarei vulnerável. O escudo da fé, eu não ligo para isso, então estou vulnerável. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, eu não acredito nela, então eu estou vulnerável. E ele dança e borda na minha vida. Então, volta ao texto. Sede sóbrios e vigilantes, por quê? Porque o diabo, vosso adversário, está em derredor como um leão que ruge. Resisti-lhe, versículo 9, resisti-lhe firmes na fé. Na fé em Jesus. Não é simplesmente porque eu tenho fé. Alguém diz, eu tenho fé. E você pergunta, tem fé? Você acredita em quê? Eu acredito. Esse tipo de fé não tem valor, porque o diabo também crê. Aliás, tem um versículo muito terrível, está no livro de Tiago, irmão de Jesus. Ele diz que o diabo crê e treme. O diabo crê e treme, então o diabo tem fé. Ele crê, porque quem tem fé, crê, acredita. É terrível. Quando ele diz isso aí, quando eu descobri esse versículo, isso me tocou fundo na minha alma. Se o diabo também crê, meu Deus, que coisa. Tomé não creu. Um homem que andou com Jesus não creu. Ele disse, eu preciso ver os sinais, os cravos. Puxa, que coisa. Tá bom. Vamos voltar aqui para encerrar essa palavra de fé. Veja bem, por que chama a palavra de fé? Porque se eu resistir firme na minha fé em Jesus Cristo, Satanás vai embora. Ele não pode me destruir, porque eu vivo de fé em fé no nome de Jesus. A palavra de Deus, para mim, é viva. Ela entra na minha alma, eu creio. O inimigo não tem autoridade. A autoridade dele morreu. Agora quem tem autoridade na minha vida é outra pessoa. É Jesus. Então eu estou livre. Eu tenho vitória. Pela fé, eu tenho a vitória. Você também pode ter. Qualquer um pode ter. Porque o Senhor Jesus te ama igual Ele ama a qualquer um outro. Ele ama todos igualmente. Nós é que não o amamos. Mas se você o amar, ou se você o ama, ou se você começar a amá-lo, de verdade, esse poder estará nas suas mãos. De graça. Porque Ele prometeu. Fique na paz, fique com essa palavra de fé. O diabo não poderá te destruir. Nem sequer ficar passando medo em você. Você é que tem poder contra ele. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, pastor. Um grande abraço ao senhor e a toda a sua família. Muito obrigado por toda quinta-feira nos parabenizar, nos presentear com essa sua palavra bonita, a palavra de fé, que muito honra o nosso informativo Canal 10 e toda a nossa família Canal 10. E nós estamos encerrando mais uma edição desta quinta-feira. O nosso abraço, o nosso carinho a você que esteve com a gente. Vem aí o Aula Livre. Fique ligado aqui na primeira TV da cidade. Tchau, tchau. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 99-727-2852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Na Assistec Informática, você encontra tudo em manutenção para computadores, tablets, notebooks, celulares e GPS. Formatação, manutenção preventiva, remoção de vírus, reparos emergenciais, instalação de softwares, instalação e configuração de rede física e wireless, sistema de frente de caixa, instalação de aplicativos em tablets e muito mais. Criação de sites profissionais, dinâmicos, interativos e fáceis de atualizar. Seu site feito por quem entende do negócio. Na Assistec, você tem um atendimento especial e diferenciado, com atendimento em domicílio. Ligue e conheça nossos serviços. 99-766-7929 ou 99-198-1499. Ou nos acompanhe no melhor site de notícias de toda a região, www.noticiasnoroeste.com.br. Alfaiataria Ramos, o melhor da alta costura masculina. Confecções sob medida, experiência e qualidade juntas para lhe proporcionar o melhor em roupas de gala. A Alfaiataria Ramos é a locadora de roupas do centro da cidade, onde você encontra calça sarja à pronta entrega, além de camisas sociais, camiseta polo, camisetes femininas, blazer, gravatas, sapatos, cintos e muito mais. Tudo com 10% de desconto à vista ou parcelamento no cartão de crédito. Alfaiataria Ramos fica na Avenida Paulo Saravalli, 1159, quase de esquina com a Rua Brasil, próximo à Praça da Matriz, no centrão da cidade. Alfaiataria Ramos. Telefone 3442-5835. 3442-5835. Falou em roupas. Falou Alfaiataria Ramos. Arte Gesso Fernandópolis do Paulino. Forro de gesso, divisórias, decoração, sancas, molduras e tudo o que você imagina em gesso para sua construção, residência e comércio. O melhor em acabamento é com a Arte Gesso Fernandópolis. Na Rua Belarmino Tomás de Souza, 61, Jardim Paraíso. Falou em gesso, o negócio é Arte Gesso Fernandópolis. Fale com o Paulino, 3442-5518. Arte Gesso Fernandópolis. Clima Code ar-condicionado, climatizando com estilo. Na Clima Code você encontra os melhores ar-condicionados do mercado. As melhores marcas, os melhores modelos e com atendimento personalizado. Na Clima Code você tem uma equipe especializada, com técnicos responsáveis e os melhores serviços de toda a região. Na Clima Code, a manutenção do seu ar-condicionado é realizada com rapidez e qualidade. Vai ficar passando calor? Venha já para a Clima Code ar-condicionado, na Avenida da Saudade 282, bairro Higienópolis, sob a direção do amigo Jefferson.
Climacode Ar-Condicionado 3442-7088 ou 99628-6060 ou ainda acesse o site www.climacode.net. Chega de calor, venha para Climacode Ar-Condicionado, climatizando com estilo.